Finalmente chegou o dia de eu falar sobre os saquinhos plásticos na conservação dos gibis de tex e em gibis no geral. Vou tratar aqui deste assunto, está sendo bastante pedido pelos inscritos e será um tema muito interessante, mas desde já eu quero deixar claro que não pretendo mudar os hábitos de ninguém. Faça do seu colecionismo o que você achar melhor, mas é importante sabermos a melhor forma de conservarmos os nossos gibis e de tê-los por mais tempo e em melhor qualidade conosco. Então, venham comigo e vamos discutir sobre isso. Olá pessoal, eu sou o Eros, você está no canal Colecionismo Tex, esse canal que fala sobre o personagem Tex Willer, da Sergio Bonelli Editore, publicado no Brasil pela Mitos, mas que além de falar do colecionismo do personagem, também aborda o colecionismo de gibis de uma forma geral. Você que está assistindo esse vídeo e que gosta do colecionismo de gibis, esse canal também pode lhe ser muito útil. Mas vamos falar do que nos interessa. O saquinho plástico, ele auxilia na preservação dos gibis? Muito bem, quem usa justifica o seu uso justamente pela conservação do gibi. Mas vamos ver fazer uma análise aí do que é a degradação do papel para entendermos a utilização do plástico, exatamente o que ela oferece ao gibi, ao papel. Bom, sabemos que o uso do plástico ele é difundido de um colecionador para outro, ou seja, em algum momento um colecionador apresentou isso como uma possibilidade viável de conservação e ela passou a ser replicada por outros colecionadores, de forma que um faz porque o outro faz. Mas cientificamente não se tem uma explicação razoável do que realmente o plástico traz para o gibi. Para entendermos essa finalidade do plástico nos gibis, nós precisamos entender como se dá a degradação do papel. E para entender essa degradação, precisamos conhecer o papel. Eu vou lembrar aqui, há um vídeo no canal sobre o amarelamento do papel. É muito interessante que você assista esse vídeo para, com as informações obtidas nele, ter um melhor entendimento de alguns processos de envelhecimento do papel que vão ser úteis para compreender este vídeo. Mas o papel ele é composto por fibras de celulose prensada. A celulose é um carboidrato e como um carboidrato ela tem reações químicas naturais provocadas pelo ambiente, pelo passar do tempo, que são as principais responsáveis pelo processo do envelhecimento do papel. Os fatores classificados por especialistas, quando eu falo especialistas, eu me refiro em químicos, em restauradores profissionais e em arquivistas, que é o pessoal técnico que acaba lidando com o papel e sendo obrigado a conhecer toda a dinâmica que envolve o envelhecimento e a preservação para que esse envelhecimento demore a acontecer. Então, são classificados os agentes nocivos ao papel como aqueles que produzem fatores de envelhecimento, de degradação. Químicos, que são classificados aí a poeira, a poluição e agentes de limpeza, de manutenção do local da biblioteca em geral.
os agentes biológicos, que são os fungos e os insetos, e, finalmente, os agentes físicos. São esses que nos interessam para este vídeo. Lembro novamente que sobre os agentes químicos eu falei lá no vídeo do amarelamento do papel. Dos agentes físicos nós temos a umidade, a luminosidade e a temperatura. Acerca da luminosidade, o grande vilão é o Sol, a incidência dos raios solares diretamente sobre o papel, que degradam inicialmente a tinta, fazem com que essa tinta reaja e, consequentemente, interfira na estrutura do papel, e com mais tempo de exposição, ele afeta o próprio papel. Então, a luz solar incidindo diretamente é extremamente nociva, mas a sua incidência indireta também tem influência. As luzes artificiais também apresentam influência e geram algum tipo de degradação. Então, o ideal é o ambiente de penumbra. No entanto, o ambiente de penumbra, ele ser muito úmido, favorece a proliferação de fungos. Ser seco favorece a proliferação e infestação de insetos. Então, tudo é um conjunto que deve ser harmoniosamente observado para a preservação do papel. O que fica claro é que nunca é um processo simples. Não há uma forma mágica que você diga, faça isso e o papel será preservado. Vamos continuar falando sobre essa degradação. A umidade relativa do ar, ela é incontrolável porque ela está condicionada ao clima da região, à época do ano e especificamente à geografia local de uma região. A região tem o seu clima, esse clima sofre influências da época do ano, mas na região especificamente, você morar numa região baixa, numa região alta, próxima a rios, ou longe de rios, em região de cerrado, muito seco, tudo isso vai ter a sua interferência geográfica local no material que você acondiciona aí contigo. Agora, é importante entender que a umidade faz mal e a ausência dela também faz mal. Ambientes extremamente secos ressecam a fibra do papel, gerando sua degradação. Ambientes extremamente úmidos vão degradar o papel, vão alterar a sua estrutura e ainda favorecer a fungos. Então, tanto o ambiente extremamente seco quanto o ambiente úmido fazem mal. Qual é, e essa é a pergunta, a umidade relativa adequada? A condição ideal de umidade, ela não é igual para todas as regiões. Não obstante, todas as medidas que nós venhamos a adotar para controlar esses três fatores, a umidade, a temperatura e a luminosidade, é importante entender que o envelhecimento do papel é um evento natural. Ele vai degradar pelo simples fato de envelhecer. As reações químicas acontecerão inevitavelmente. A questão é fazer tornar-se mais lento possível essa degradação. E aí, as medidas que nós adotarmos para minimizar os efeitos vistos nesse vídeo auxiliam e muito, e muito. Então é interessante perceber que esta degradação ela é demorada. Nós estamos falando aí de décadas, ok? É bom sabermos disso, justamente para entendermos que algumas medidas levam a uma impressão equivocada de preservação, justamente porque a demora
não indica os danos que estão sendo causados na fibra do papel. Com tudo isso que abordamos até aqui, chegamos à importante pergunta de, afinal, os saquinhos plásticos auxiliam ou não? Os peritos que eu referendei anteriormente, os químicos, os arquivistas, os restauradores, todos eles são unânimes em dizer que o papel, os livros, os gibis, documentos, necessitam de uma circulação de ar. A circulação de ar, ela é importante para a própria preservação do papel. Por quê? Porque o envelhecimento natural do papel, ele gera liberação de gases, e de gases ácidos. Quando se usa um plástico, um saco plástico, para guardar o gibi dentro, ocorre o que esses peritos denominam de microambiente. E o microambiente é indesejável para a preservação do papel. Quando o envelhecimento provoca as reações químicas que geram a liberação de gases, esses gases normalmente são dissipados pelo ambiente. E há uma nova renovação de troca química com o oxigênio livre no ambiente. Daí a necessidade da circulação de ar. Quando se impõe ao gibi um microambiente, há dois fatores. Primeiro, os gases produzidos nas trocas químicas vão ficar retidos dentro do microambiente, fazendo com que esses gases voltem a impregnar o papel e acelerem a acidez do papel. Além disso, quando se cria o microambiente, ele é criado segundo a condição ambiental do espaço. Por exemplo, ensaquei o gibi em um dia muito seco. Então, aquela condição de falta de umidade será mantida no microambiente e preservado ali até um novo momento em que o colecionador vai remover o gibi do plástico. Ou seja, ele vai ficar ressecando em um ambiente extremamente seco. Se, por outro lado, o colecionador ensacou o gibi num dia úmido, aquela condição de umidade vai ficar impregnando o papel até o dia em que ele for removido daquele microambiente. Isso, associado com a liberação de gases que voltam a impregnar o papel, aceleram o processo de degradação deste gibi, deste livro, deste documento. Esse problema ele não é notado pelo colecionador. Ele não é notado porque é um processo demorado para acontecer. Não é um evento que aconteça do dia para a noite. Então ele não é observado. E ele ainda é mascarado por condições alheias à situação física do papel, que é a condição de satisfação psicológica do colecionador em ver e achar tudo bonito, tudo bem feito e com aquela impressão de que está fazendo a coisa certa. Quaisquer meios restritivos da circulação de ar são nocivos ao papel. Estantes hermeticamente fechadas, que dificilmente são abertas, vão, embora num espaço maior, tornar, em algum momento, aquele ar extremamente saturado das emanações ácidas dos gases. Então, para quem guarda gibis em estantes fechadas, elas devem ser abertas diariamente e mantidas assim em torno de 1 hora. Para quem acondiciona os gibis em caixas plásticas, tipo caixas térmicas ou de isopor, está causando o mesmo dano. E a isso associa-se o fato de possuir vários gibis dentro daquele espaço.
Se os gibis dentro desse espaço estão colocados juntos com novos e velhos, os velhos, que possuem uma degradação mais adiantada e, portanto, eliminam mais gases ácidos, vão contaminar aqueles gibis mais novos que ainda não estão no mesmo nível de degradação. Portanto, há uma impregnação no ar e essa impregnação acelera o processo de degradação em todos os gibis, acelerando inclusive aqueles que ainda não começaram o seu processo de degradação por serem mais novos. Então, a condição de microambiente ela é indesejável de todas as maneiras. É comum encontrar nos fabricantes de plásticos de valor arquivístico, ou seja, plásticos de poliéster e polietileno, alegando que aquele plástico será a solução para a preservação dos documentos. Por associação, o colecionador acha que para os gibis vai ter o mesmo efeito. A questão é que o fabricante está falando que o plástico é eficiente para a preservação do documento em uso, um documento que está sendo constantemente verificado. E aí ele alardeia o benefício do plástico, que realmente, neste caso, é um benefício, porque o plástico o protege do manejo frequente daquele documento importante. Mas isto só para o documento que está em uso. Também entra aí a questão da tabela de temporalidade dos documentos, que é uma tabela elaborada para todas as empresas, que fala do tempo de guarda do documento. Então, esses plásticos eles são orientados pelo fabricante para documentos com curto prazo de guarda. Para documentos com longo prazo de guarda, e nós estamos falando aí 50 a 100 anos, esses documentos têm uma outra condição de acondicionamento que deve ser observado, e esse acondicionamento certamente não é em plástico, mesmo o plástico tendo valor arquivístico. Não é o fato do plástico ter valor arquivístico que se torna salutar para a guarda permanente de documentos. Neste ponto, eu quero alertar os colecionadores sobre aqueles itens que são acondicionados lacrados, como vieram da fábrica. Isso é muito comum no colecionismo, porque dá a impressão daquele objeto, daquele item ter mais valor por estar lacrado. Muito bem, se ele tem valor subjetivo de colecionismo, ele tem certamente uma maior responsabilidade sobre a degradação daquele item. Porque o plástico de embalagem, ele não é um plástico de valor arquivístico e, portanto, ele sofre maior influência das variações de temperatura, liberando gases extremamente ácidos que vão interferir imediatamente no papel. Se o papel é o crochê, então aí agrava-se ainda mais a situação, porque o crochê, naturalmente, a tinta empregada nele, pela composição lisa do papel, tende a aderir a outra página com maior facilidade. Então, elementos de coleção lacrados e em papel crochê certamente estão mais suscetíveis ao risco de dano permanente. Neste ponto, eu quero lembrar também das edições de capas cartonadas plastificadas pela própria gráfica. Se você observar edições mais antigas nesta condição, como Tex Edição Histórica, por exemplo, você vai observar que na face interna da capa, ou seja, na segunda capa, há um halo escurecido provocado por essa acidez do papel, que não teve para onde expandir-se, porque o plástico da plastificação da gráfica, ele impede essa troca gasosa. Consequentemente, ele vai impregnar a folha da guarda, gerando ali um amarelamento
mais intenso do que no próprio gibi. E isto pode ser potencializado de forma negativa se essa edição for mantida no plástico. Isso serve para todas as edições que apresentam capa plastificada. Ou seja, são edições que exigem o cuidado do folheamento para mantê-las preservadas. Um argumento que as pessoas que utilizam sacos plásticos para a preservação dos gibis, que é muito utilizado por eles, é a proteção contra a poeira. A poeira certamente faz mal. Se vocês assistiram o vídeo sobre o amarelamento do papel, vão ver os danos da poeira ao papel. Mas a poeira, ela é localizada. Em gibis mantidos na vertical, ela vai se depositar no corte superior do gibi. E a remoção dessa poeira se dá simplesmente com o uso de um pincel, como eu mostrei naquele vídeo. Gibis guardados na horizontal, com a capa para cima, realmente precisam de uma cobertura. O uso de plástico, ele protege da poeira, protege também de insetos. Mas, se por um lado ele protege, por outro, ele causa danos em toda a estrutura do papel que a poeira não faria. Então é importante entender que para a limpeza da poeira usa-se pincel. Existe este recurso. Para o combate de insetos, é um combate no ambiente, na estrutura em que a coleção está armazenada. Não é um problema do papel a manifestação de insetos, a proliferação de insetos. Concluindo o tema deste vídeo, eu gostaria de fazer uma abordagem de como que o uso do plástico acabou disseminado entre os colecionadores. Antigamente, era mais ou menos usual que uma ou outra edição viesse da banca lacradas em plástico. Hoje, nos dias de hoje, isso é praticamente a regra. Todas as edições praticamente vêm lacradas em plástico. Isso, com o passar do tempo, passou a impressão de que a edição mantida no plástico é uma edição nova, como se tivesse vindo da banca. Essa impressão foi tomando corpo entre os colecionadores, que passaram a utilizar o plástico, dando àquela edição uma aparência de nova. Tanto é verdade que quando você põe o gibi, um gibi já envelhecido, né, um gibi antigo, dentro de um saquinho plástico de polietileno, esse gibi ele vai ficar com uma aparência de novo. Ele vai ter mais brilho, por causa do plástico, mais flexibilidade ao manejo, dando a impressão de ser novo. É esta impressão que fortalece o hábito de se utilizar o plástico. Há associações psicológicas externas, quando, por exemplo, o colecionador mostra nas redes sociais sua coleção toda em saquinho plástico, ou quando um leigo visita sua coleção, e ele fortalece a impressão de novo e de bem cuidado com as expressões do tipo: nossa, como você é caprichoso, todas as edições em saquinho plástico, nossa, que capricho. Esse tipo de expressão dá uma recompensa psicológica ao colecionador que o mantém. E aí vai repercutindo de um para outro. É possível até dizer que o colecionador ele usa saco plástico por superstição. O saco plástico não auxilia na conservação, mas cria-se uma superstição, e como toda superstição, não faz bem algum, e algumas, inclusive o saco plástico, faz até mal. Eu ainda vou gravar um vídeo apresentando na prática qual é a manutenção ideal do gibi. Vou fazer isso quando for fazer a manutenção dos meus gibis. Já aproveito e já gravo e mostro para vocês qual é o procedimento de conservação adequado. Eu falei neste vídeo que a degradação ela é demorada e que leva décadas. Muito bem,
as edições de Tex mais antigas, Júnior e o Tex no período VEC, são edições que têm décadas de existência. E alguns colecionadores apresentam essas edições muito bem conservadas. E quando eles usam saquinhos ou algum outro recurso inadequado, como os microambientes, eles se referem que isso foi o que gerou essa condição boa das edições que eles apresentam. Mas o que ocorre de fato é que os gibis estão bem conservados porque são bem cuidados no manejo. O grande dano que os gibis sofrem é o manejo incorreto. Os gibis amarelados, com lombada destruída, quebradiços, são gibis que, ao longo do tempo, foram mantidos abandonados em cima de mesas, expostos ao sol, folhados de forma inadequada, ao ler, manuseá-lo de forma inadequada, com mão gordurosa, jogados no chão, empilhados por muito tempo e esquecidos em prateleiras. E esses gibis acabam caindo no mercado de colecionismo, acabam comprados e se apresentam muito danificados. É diferente do colecionador que comprou o seu gibi na banca e, por ser caprichoso, sempre o manteve guardado, manuseando muito pouco, apenas para a leitura, apenas para um namoro da edição em algum momento, e sempre mantendo guardado longe dos fatores negativos. Umidade extrema, temperatura inadequada, luminosidade intensa. Então é natural que esse gibi esteja em ótimas condições, porque desde a sua fabricação não se passaram décadas o suficiente para sua degradação ser mantido neste cuidado de manejo. O fato dele estar usando plástico não é o verdadeiro motivo pelo qual o gibi está em ótimas condições. Este é o que ocorre e o que favorece para que colecionadores continuem preservando esse hábito, por achar que vai fazer um bem ao gibi e não está fazendo. Se você pegou um gibi degradado e colocou ele agora em plástico, você só está piorando ainda mais a condição. Se você quiser manter os seus gibis no plástico, ok, né? O importante é que você se sinta bem. Mas os dados científicos estão aí e todos se voltam contra o uso do plástico. Se você achou que esse vídeo tem muita informação, não se preocupe, é só passar a lê-lo em artigo lá no site do Tex Brasil ou no grupo do Facebook, grupo Tex Willer. Lá vai ter todos esses dados para que você possa revisitá-los ou então reassista o nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui. O canal Colecionismo Tex agradece a sua presença conosco. Inscreva-se, fique com o canal e ajude este canal a crescer, porque o nosso objetivo é levar informações. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Forte abraço.